Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Nesse momento queremos te pedir, meu Pai, pela vida do pastor Cristo, Senhor, para trazer a tua palavra para nós esta noite, meu Pai. Venha trazer a tua paz, tranquilidade, meu Deus, sobre a vida dele agora. Meu Deus, em nome de Jesus, usa ele, Senhor, como canal de vez que sempre tens usado, para a honra e glória do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Jesus, amém? Amém. Hoje eu estou colocando em prática aquilo que eu prego, né? A palavra de Deus diz lá na carta de Pedro que nós temos que estar sempre prontos para responder à razão da esperança que há em nós, né? E minha esposa deveria estar pregando aqui hoje à noite, né? Mas ela passou mal agora de tarde e ficou com uma dor de cabeça insuportável, tomou um paracetamol de 750 miligramas e não resolveu. Então, por isso ela não conseguiu estar aqui, mas estamos nós aqui, a outra metade dela, né? Amém, queridos? Então vamos lá. Deus, Ele sempre nos dá uma palavra, graças a Ele é bom, Ele é fiel. Claro que a gente tem que estar sempre pronto também. Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10, a gente vai ler do 8 até o 10. Romanos, capítulo 10, do 8 até o 10. A palavra de Deus diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Repita comigo, palavra da fé. Palavra da fé. Que pregamos. É só a palavra da fé. Pode continuar. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Repita assim comigo. E com a boca se faz confissão para a salvação. Com a minha boca eu faço confissão para a salvação. Amém? Aleluia, amados. Esse ano, todos os anos, eu e meus pais tivemos a oportunidade de participar algumas vezes, a minha esposa também. Nós tivemos a oportunidade de algumas vezes ir no mês de abril a Porto Seguro, né? O que acontece lá em Porto Seguro, mês de abril, finalzinho de abril, né? Acontece um congresso chamado Congresso de Resgate da Nação. E nós tivemos a oportunidade de ir algumas vezes lá. E esse ano é um congresso onde pessoas do Brasil e do mundo vêm até Porto Seguro para orar pelo Brasil, fazer atos proféticos. O pastor Alice já esteve lá também, né? Fazer atos proféticos sobre a nação brasileira, interceder, clamar sobre a nação. E esse ano, o tema desse ano foi confessando a redenção da nossa nação. E foi muito ministrado sobre o poder que há na nossa boca de confessar a palavra, né? Queria pedir para a Adriana deixar na tela ali, Adriana, ali o versículo 10, Romanos 10, né? Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo de número 3, ela fala sobre o poder da nossa boca. A nossa boca tem poder sobrenatural, tanto para o bem como para o mal. Eu me arriscaria a dizer para vocês que um grande percentual, não vou botar percentual aqui, né? Eu estava querendo dar os 90%, mas um grande percentual das coisas ruins que acontecem na nossa vida, né? A grande culpada é a nossa boca. Interessante que nós deveríamos usar a nossa boca para confessar a palavra. A Bíblia diz:
A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de guardar tudo que nele está escrito, então farás prosperar tu e todos aqueles que te seguem. Então, por que muitas vezes nós não prosperamos? Às vezes porque essa palavra não está na nossa boca. Muitos de nós temos sido influenciados por jornal, por televisão, por novela, por mídia, e muitas vezes a gente se pega confessando qualquer coisa, menos a palavra da salvação, menos uma palavra de fé. E Deus espera que nós sejamos identificados como homens e mulheres de fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E se a gente for sincero conosco, com a gente, se eu for pedir para você ser sincero com você, será que em todo tempo nós temos sido homens e mulheres de fé? Quando alguém chega com uma notícia, né? Agora o nosso país não tem mais jeito. Viu? A inflação aumentou de novo, o café aumentou, o quilo da carne aumentou, a picanha, né? Que falaram que a picanha, não sei o que lá, que ia ser uma bênção, né? Todo mundo ia poder comer picanha, e parece que isso não aconteceu. E aí essas notícias começam a chegar, né? Essa semana passada, eu estava no caixa do supermercado pagando uma conta, e uma pessoa chegou perto de mim e começou a despejar um monte de notícias. Porque não tem mais jeito, porque o Brasil vai de mal a pior, porque com esse governo que está aí, agora só vai piorar, e só vai piorar. E se for crente, vai usar até a Bíblia para dizer que vai piorar, né? A gente pega lá aquele texto que diz, né? Nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, sem afeição natural. E a gente usa a própria Bíblia para dizer, vai piorar. Só que, amados, embora que existam textos na Bíblia que falam de acontecimentos futuros, né? Se a gente for ler Apocalipse, meu Deus, né? Só que nós cremos que nós não vamos estar aqui para ver o Apocalipse. O Apocalipse não é para nós também. Nós cremos que nós seremos arrebatados. Então isso é confessar a fé. Se tem crente que está confessando que vai passar pela tribulação, o problema é dele. Se tem crente que está confessando que vai viver o Apocalipse, o problema é dele. Mas eu não vou confessar isso com a minha boca, não. Porque a minha Bíblia diz que Deus, em Romanos, ainda em Romanos, né? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vai dar Romanos aqui hoje, né? Não tem problema. Romanos, capítulo 5, é para a gente ler a Bíblia, né? Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos da ira. Você sabe o que a palavra está dizendo? O Apocalipse nada mais é o período de tribulação. Eu estou falando assim Apocalipse porque eu estou pegando a palavra lá da Bíblia Consuelo, né? Porque é para aqueles que ouviram essa gravação fica com um pouquinho de medinho assim, né? Mas vamos voltar, vamos falar na linguagem que vocês entendem. Vai haver um período aqui na Terra chamado de grande tribulação, que está ligado, né? Quem já leu o Apocalipse, quando começa a abrir lá os selos, as taças de sofrimentos que virão sobre a Terra. Eu aprendi em teologia o porquê desse sofrimento. Porque para nós a salvação não custou nada. A salvação é pela graça mediante o sacrifício de Jesus. Mas para Jesus custou a vida. E para o Pai custou o único Filho. Então isso doeu no coração de Deus. Doeu tanto no coração do Pai, que o próprio Pai decidiu. Ele é soberano, Ele é Rei, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele decidiu que haveria um período na Terra chamado de tribulação e grande tribulação, onde Deus iria executar toda a ira, vamos dizer assim, todo o peso do
coração de Deus por ter que um dia ter que sacrificar o seu único filho. Então, por isso, a tribulação e a grande tribulação. Porque para Deus custou muito, doeu muito ter que sacrificar o seu único filho. Então Deus decidiu, já que rejeitaram meu filho, já que fizeram tudo que fizeram com ele, eu precisei sacrificar ele, ainda assim muitos não o receberam, vai haver um período na terra onde eu vou derramar toda a minha ira sobre o planeta. E vai ser terrível, né? A Bíblia diz em Apocalipse que algumas pessoas vão chegar ao ponto de pedir para que as pedras caiam sobre ela e nos afastem da ira do Cordeiro. Imagina você pedir para uma pedra cair na sua cabeça para você morrer rápido, porque vai ser um período de muito sofrimento. Agora, a Bíblia diz que se Deus já nos amou, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, que nós já fomos justificados pelo seu sangue, então nós seremos por ele salvos da ira. Ou seja, você acredita que Deus, que foi capaz de dar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, um Deus que a Bíblia diz no Salmo 103 que como está longe no Ocidente e no Oriente, assim ele afasta as nossas transgressões, como o pai que se compadece do filho, ele se compadece de nós porque ele conhece a nossa estrutura, se lembra que nós somos pó. Vocês acreditam que esse pai de amor, de bondade, seria capaz de nos lançar, fazer a gente passar por esse período de ira, passar por esse período de tribulação, de grande tribulação? Se alguém aqui acredita, eu respeito, né? A fé é individual, mas eu acredito que Deus vai nos salvar da ira. A tribulação, a grande tribulação não é para nós. Nós seremos arrebatados, num piscar de olhos. Os anjos virão dos quatro cantos da terra e vão nos arrebatar, nós vamos nos encontrar com ele. Vai haver uma grande festa chamada as bodas do Cordeiro. Nós vamos festejar. Igual o filho pródigo, quando voltou para casa, o pai não estava com um pedaço de pau na mão esperando o filho voltar para bater nele e arrebentar com ele. Seu sem vergonha, o que tu fez com toda a herança que eu dei para ti? Não. O pai estava esperando ele de braços abertos. Já botou um anel no dedo dele, né? Colocou a melhor roupa, mandou fazer uma festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Esse é o coração do pai, irmão. O coração do pai é fazer festa, irmãos. Então esse que vai acontecer, ele vai vir nas nuvens, vai nos arrebatar, nós vamos subir com ele, vai haver, né, uma grande festa. É as bodas do Cordeiro. A palavra de Deus diz em Apocalipse, né? Alegrai-vos e exultai-vos, porque já foi dado de vestir a minha noiva com um linho branco, puro e finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. A minha noiva se ataviou, a minha noiva está preparada. Vai haver um casamento, vai haver uma festa. Não vai ter Deus derramando ira sobre nós. A ira é para aqueles que rejeitaram a Cristo. Não é para nós. Agora, eu preciso confessar com a minha boca essas palavras de salvação. Eu preciso confessar palavras de fé. Eu preciso confessar palavras de esperança. E eu pergunto para você, que tipo de palavra que tem saído da nossa boca? Será que nós somos aqueles que quando a gente escuta esse tipo de palavra, é porque o Brasil vai piorar, porque o Brasil não tem jeito, porque olha só como está a economia, olha só como está o governo, vai piorar, está vendo esses bancos vazios da igreja, a tendência é que vai sair mais uma meia dúzia, vamos ficar sozinho aqui, vamos fechar a porta. Né? Nós não podemos usar a nossa boca para confessar desgraça. Nós não podemos usar a nossa boca para confessar coisa negativa, porque nós somos pessoas de fé. Nós somos os homens da fé. Abraão era o pai da fé, nós somos descendentes de Abraão. Nós temos que ser pessoas de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos estão entendendo? Então a minha boca não pode sair palavra de desgraça. A minha boca não pode sair palavra de medo, de desânimo, que não vai dar certo, que não tem mais jeito. Isso é pecado, irmãos. Quantos estão entendendo? Com a boca se faz confissão para salvação. A minha boca tem que ter uma palavra de esperança. Né? Eu falei para vocês aqui o texto de Pedro, vou pedir para
eu citei outra noite no culto lá em Tijucas, eu vou pedir para a Viviane colocar para a gente. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Ali diz assim, ó: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados, presta atenção, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Sabe o que a palavra está dizendo, irmão? Que eu tenho que estar sempre pronto para quando alguém vir perguntar para mim: por que eu vejo em você uma pessoa de esperança? Eu vejo que você é alguém que tem sempre uma palavra de esperança. Eu vejo que você é um homem de fé, porque está tudo dando errado, a economia não vai bem, a política não vai bem, o governo não está bom, né? O judiciário, o legislativo, o executivo, meu Deus, o que vai ser? Mas você, eu vejo que você tem esperança. Você tem uma palavra de fé na sua boca. E a Bíblia diz que eu tenho que estar sempre pronto para responder com mansidão e com temor a razão da esperança que é em mim. Então eu preciso sempre ter uma palavra de esperança. Vamos voltar para Romanos. Em Romanos, eu gosto muito desse texto. Romanos, capítulo de número 8. Versículo 18. Romanos 8, 18. Só está Romanos hoje, né? Fazer uma pregação para os nossos irmãos romanos, em homenagem ao novo Papa, né, que foi eleito essa semana, americano. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, olha só, presta atenção, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quantos acreditam? Isso é uma palavra de confissão de salvação. Isso é uma palavra de fé. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pode continuar. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Até aqui está bom? A Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. E eu diria para vocês que não é só a criação, não. É o próprio Pai. O próprio Deus está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos. Mas por quê? E por que a criação, a própria criação geme e aguarda a manifestação da igreja, dos filhos? Por quê? Porque a igreja é a única organização na terra que tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma solução para esse mundo. E nós sabemos qual é o nome da solução para esse mundo. Sabe qual é o nome dele? A gente cantou aqui, qual é o nome dele? Jesus. A igreja é a única que tem a solução para esse mundo. A solução para esse mundo é Jesus. Então a solução para o mundo não é o que as pessoas pensam, né? As pessoas acham que se trocar de governante, se trocar de papa, se trocar disso, fazer aquilo, fazer aquele outro, vai resolver. Nem sempre. Porque enquanto Jesus não for verdadeiramente o rei do Brasil, enquanto os brasileiros não aprenderem a confessar Cristo com a sua boca e crer no coração que Ele é o Senhor, enquanto todo joelho não se dobrar e todo mundo confessar que Jesus é o Senhor dessa nação, eu não posso prometer que nós teremos um futuro de glória. Agora, quando as pessoas começarem a entender que não vai ser o Bolsonaro, não vai ser o fulano, o Beltrano, o ciclano, a esperança do nosso país. A esperança do nosso país é Cristo. A Bíblia diz: Cristo em nós, a esperança da glória.
A esperança é Jesus. Quando o povo entender que sem Jesus, a Bíblia diz em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não vai a lugar nenhum. A esperança para o Brasil é Jesus. Quando o brasileiro começar a botar em prática o que está lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, né? E confessar Cristo como seu Senhor, meu irmão, Deus transforma esse país de cabeça para baixo. Quem aqui nunca teve oportunidade, se você tiver, procure na internet, com certeza já tem um YouTube gratuito para você assistir. Eu ainda sou na época do DVD, né? Onde eu comprei o documentário da Ilhas Fiji. Você pesquisa na internet o que aconteceu nas Ilhas Fiji, né? Um conglomerado de ilhas onde o presidente aceitou Jesus Cristo e chamou todo, e confessou que aquela nação pertencia a Jesus Cristo. Deus sarou a terra. Até em lugares onde a terra era infrutífera, a terra era amaldiçoada, a terra não produzia frutos, começou a produzir frutos sobrenatural, que nem a gente vê lá quando Moisés pediu para os espias espiar a terra prometida, né? Que eles trouxeram um cacho de uva, precisava de mais de um homem para carregar. Isso aconteceu lá na Ilhas Fiji. Frutas, cachos de banana gigante, frutas saborosas. Deus sarou a terra. Deus transformou aquele conglomerado de países, chamado Ilhas Fiji, né? Então, quando o governante, quando o povo começa a confessar Jesus, se volta para Jesus, Deus sara aquela terra. E é isso que nós precisamos confessar. Durante muito tempo, amados, eu me lembro que nós fizemos alguns movimentos de oração. Quero pedir para a Adriana colocar para nós aí um exemplo para você entender o que é confessar a salvação. Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. Eu me lembro que alguns cultos, algumas programações, noites de oração lá na igreja de Nova Trento, em alguns retiros que a gente participou, em alguns congressos que a gente participou, inúmeras vezes nós declaramos essa palavra aqui, ó. Coloca aqui, Joel 2,23. Joel 2,23. Né? E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a langosta, a pulga e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Você pode dar uma glória a Deus aí? Em alguns congressos, amados, nós cantávamos essa música. Tem até uma música que a gente cantava na igreja. Alegrai-vos, filhos de Sião. E a gente cantava, né? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Nós confessávamos a salvação. A gente confessava um novo Brasil, a gente confessava um Brasil melhor, a gente confessava que haveria trigo, haveria azeite, haveria óleo, haveria vinho, o povo não seria mais envergonhado. Mas em algum momento da história da igreja, um espírito de incredulidade, ele conseguiu paralisar a igreja. E hoje, tem pessoas que já nem acreditam mais que o melhor de Deus está por vir. Alguns até pregam que o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Sim, amados, a gente sabe que o melhor de Deus, que Jesus é o melhor de Deus para a nossa vida. A gente sabe que Deus já enviou o seu Filho e que não há dúvida de que Jesus é a melhor coisa que alguém pode ter. Não há dúvida disso. Só que
Nós, como crentes, como pessoas que acreditam no Deus do impossível, pessoas de fé, precisam crer que Deus tem ou pode fazer algo melhor para a nossa nação. Se eu não crer, se eu começar a usar a minha boca para confessar o contrário, eu nem posso ser chamado de homem de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos homens de fé. Se eu parar de crer no melhor para o meu país, eu nem sei se eu posso ser pastor. Porque é esperado de um pastor que tenha sempre uma palavra de fé. Porque nós somos representantes do Pai da fé. Amém? Então nós precisamos voltar a confessar, nós precisamos voltar a decretar, profetizar, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. O Senhor vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o destruidor, o cortador. Nós vamos comer abundantemente, vamos ficar satisfeitos, vamos louvar o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para conosco maravilhosamente. E o povo do Brasil não será mais envergonhado, e todos saberão que estou no meio de vocês, ó Brasil, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Eu aprendi uma vez, para encerrar, eu aprendi com um casal que frequentou a nossa igreja lá em Nova Trento, um tempo. Eu aprendi bem no começo do meu ministério a confessar a palavra. A oração que você confessa a palavra é a oração mais poderosa que tem. Porque a Bíblia diz que tem orações que Deus não responde porque nós oramos mal. Vocês pedem para gastar nos vossos deleites e prazeres, e por isso não são ouvidos. A palavra de Deus diz lá em Tiago. Então, quando eu oro algo que não está em linha com a palavra e com o coração de Deus, Deus não responde. Agora, quando eu oro em linha com a palavra, não tem como estar errado, porque eu estou orando em linha com a palavra. E eu aprendi a pegar, por exemplo, o Salmo número 1 e colocar o nome de alguém e orar. Eu orei para o meu irmão Leonardo durante muito tempo. Eu orava o Salmo número 1 e eu dizia, quiser colocar na tela aí o Salmo número 1, Pedro? Eu dizia assim, ó, bem-aventurado o Leonardo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o Leonardo tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele meditará de dia e de noite. Pois o Leonardo será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo que Leonardo fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então, mas eu orei muitos meses. Eu lembro que eu orava sempre essa palavra na vida do meu irmão. Na época ele estava nas drogas, né? E hoje ele já tem uma família, já foi ungido como pastor, está aqui nos ajudando, né? E assim nós precisamos continuar confessando a palavra sobre a vida dos nossos familiares, confessando a palavra sobre o nosso Brasil, confessando palavras de fé e de esperança, que da nossa boca nunca saia uma palavra de maldição, ou de desesperança, ou de incredulidade, ou de desânimo, ou que não vai dar, ou que não tem jeito, porque se eu faço isso, eu estou anulando as promessas que tem na palavra. E eu aprendi uma coisa do apóstolo René muito tremenda, né? A confissão posterior anula a confissão anterior. Você pode ficar uma semana declarando palavras de fé sobre o Brasil, sobre a tua família, sobre o teu filho, sobre o teu pai, sobre a tua mãe. Se em algum momento você parar de confessar a fé e de repente você libera uma palavra negativa, a confissão posterior anulou a anterior. O que vale para Deus é a tua última palavra. Então eu preciso manter firme, né? Ser firmes e constantes
Então eu preciso ser constante, confessando a palavra de fé. Na minha boca não pode sair palavra de incredulidade. Na minha boca não pode sair palavra que não vai dar, que não tem jeito. Porque está escrito que para Deus não haverá impossíveis. Tudo é possível que crê. E nós brasileiros, para encerrar, não temos desculpas. Porque Deus usou inúmeros profetas de todas as nações para profetizar que Deus vai fazer algo muito grande nessa nação. O Brasil foi escolhido como um país para ser celeiro de avivamento para todas as nações da terra. Eu acredito que Deus vai usar o Brasil para exportar missionários para todos os lugares do planeta. O Evangelho será pregado e então virá o fim. Amém? Tem mais alguém que crê aí, deu glória a Deus e aplauda o Senhor, porque para Ele não há impossível. Amém? Quero convidar você, vamos ficar de pé. Eu creio que nós precisamos fazer um pedido de perdão a Deus, né? Pelas vezes que nós não usamos a boca para confessar a salvação. Pelas vezes que nós usamos a nossa boca para confessar desgraça, para confessar desânimo, para confessar coisas negativas, uma fé incompleta, uma fé imperfeita, uma fé pela metade. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, porque o Senhor corrige todos quanto o Senhor ama, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos adverte, Senhor. Ó Senhor, perdoe-nos, porque mesmo sabendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, às vezes nós não nos alimentamos da palavra de Deus como deveríamos. Às vezes nós não buscamos a Ti como deveríamos. Às vezes nós não meditamos na palavra como deveríamos. Aí nos falta fé. Porque em vez de nos alimentarmos com a Tua palavra, estamos nos alimentando muitas vezes com notícias de televisão, com tantas coisas, Pai, que não servem para edificação. E a Tua palavra diz que sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, a nossa mente. E às vezes nós temos entupido a nossa mente, Pai, com notícias de novela, televisão, telejornal, mídia negativa, incrédulos. E o nosso coração é entupido de coisas negativas. E quando a nossa boca abre para falar, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio de coisa negativa. E quando abrimos a boca para falar, só sai coisa negativa. Mas nessa noite nós te pedimos perdão, Senhor. Pedimos misericórdia de nós como brasileiros. Pedimos misericórdia da nação brasileira. E pedimos misericórdia de nós como igreja. E te pedimos, Pai, assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, Pai, manda um anjo com uma brasa do altar e purifica a nossa boca, Pai. Purifica a nossa boca para que possamos ir e pregar o Evangelho correto, o Evangelho da fé, o Evangelho da esperança, o Evangelho que ressuscita mortos, o Evangelho que levanta o doente, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma o mais torpe pecador, o Evangelho que liberta o cativo, o Evangelho da fé, o Evangelho que ressuscita, que cura, que transforma, que renova, que aviva, o Evangelho que faz do mendigo um empresário, o Evangelho que não tem limites, porque para Deus não há limites. Os limites estão na nossa mente de incredulidade. Oh Senhor, perdoa-nos, Pai, por colocar limites num Deus que não tem limites. Perdoa-nos, Pai, por não crer que verdadeiramente o Senhor é o que a Tua Bíblia, a Tua palavra diz que o Senhor é. O Deus do impossível. Perdoa-nos por acreditar num Deus limitado, um Deus fraco, um Deus impotente, um Deus doente. Perdoa-nos, Pai. Aumenta a nossa lente, Pai. Abre os nossos olhos para voltar a crer no Deus verdadeiro, o Deus do impossível, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que parou o sol, o Deus que ressuscitou Lázaro. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu continuas operando milagres e não há nada que o Senhor não possa fazer.
mãos não estão encolhidas, Pai. Se o Senhor nos amava quando ainda éramos pecadores, muito mais agora seremos salvos, Pai. Oh, nessa noite nós confessamos a salvação e te pedimos, santifica os nossos lábios, Pai, para que na nossa boca possamos confessar somente a salvação. Palavras de fé, de ânimo, de coragem, de mudança. É o que nós te pedimos, Pai. Nesse dia das mães, Tu que és Pai e Mãe ao mesmo tempo. Obrigado por nos corrigir. Obrigado por nos ensinar que a nossa boca, da mesma boca, não pode jorrar uma fonte de água amarga e uma fonte de água doce. Somente água doce sai dos nossos lábios. Somente palavras de fé e de esperança saiam dos nossos lábios. E perdoa-nos, Pai, pelas vezes que da nossa boca tem saído palavras amargas. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes com a nossa boca temos ferido os nossos pais, temos machucado os nossos cônjuges, temos machucado os nossos filhos, temos ferido pessoas, Pai, porque muitas vezes o nosso coração está amargo. Cura, sara a fonte, Pai, sara os nossos corações, cura os nossos corações, Pai, sara a fonte que são os nossos corações. Põe sal nas nossas fontes, Pai, para que ela seja curada e então possa novamente jorrar águas doces, águas de esperança, águas de fé, águas de libertação, águas de cura, águas que transformam. E venha se cumprir a promessa de Ezequiel 47, que um rio caudaloso brotará e tudo viverá quando o rio passar. Em nome de Jesus, nós declaramos que o teu rio virá sobre a nação brasileira. E tudo viverá quando o teu rio passar. Até para aqueles que estão desviados, aqueles que estão mortos na fé, aqueles que estão desviados do teu caminho, aqueles que não têm mais esperança, aqueles que não acreditam mais, aqueles que estão desanimados, depressivos, entristecidos, abatidos. Nós decretamos e profetizamos que quando o teu rio passar, tudo viverá. Porque está escrito, onde o rio passar, tudo viverá. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Se você crê, Deus glórias a Deus. Oh, damos a ti a honra, Senhor Jesus. Damos a ti a glória e todo o louvor. Nós cremos, Pai, nas promessas que o Senhor tem para a nossa nação.